Os primeiros anos da guerra foram para muitos alemães, tanto para aqueles que haviam amargado uma trágica derrota anos antes quanto para os que lutavam agora uma grande redenção. Da Polônia à Noruega, passando pela toda poderosa França, somado aos primeiros meses na União Soviética, haviam-se criado uma série de vitórias sem precedentes. Existia um frenesi de sentimentos e, diferente do que se pensa, para muitos alemães da época, aquela era uma guerra justa. Sabia-se, em certa medida, que moradores locais de territórios ocupados eram expulsos para que os novos ocupantes alemães, muitos dos quais haviam chegado recentemente, pudessem ter onde viver. Também se sabia que os países derrotados eram mantidos sob ocupação brutal, tendo suas populações utilizadas para apoiar o esforço de guerra alemão e que até a menor das resistências poderia causar a destruição total de vilas inteiras. No entanto, aqueles eram anos de glória, não mais os anos de instabilidade, incerteza e humilhação. Porém, seria necessário que a maré mudasse para que a glória fosse convertida em vergonha, e que os objetivos de guerra e de extermínio passassem a ser vistos como meras teorias ou propagandas. Bombas caíam, exércitos inimigos marchavam e se aproximavam cada vez mais. Ano após ano, todo aquele mundo construído sobre vitórias rápidas estava desmoronando tão rapidamente quanto havia sido erguido. Quando perceberam a gravidade da situação, os Brank ainda tentaram retornar ao Brasil. Contudo, com a guerra em andamento, os portos alemães estavam fechados, e a família ficou presa no fogo cruzado, bem no começo do fim do Reich, que deveria durar 1000 anos. Durante sua adolescência, Horst viveu em uma Alemanha cada vez mais devastada pelo conflito. Bombardeios aliados destruíam cidades, os alimentos tornavam-se cada vez mais escassos e a população civil vivia em constante tensão. A longa sequência de horrores protagonizados pelos nazistas logo traria seu retorno. Os alemães haviam plantado ventos e logo colheriam tempestades. Para muitos, era evidente que, quando os aliados, em especial os soviéticos, chegassem ao território alemão, a vingança seria severa. Ainda assim, milhões continuaram lutando por uma guerra que já estava perdida. É difícil dizer o que cada soldado sentia nesse ponto da guerra. Como saber se aqueles que cresceram com as glórias do Reich ainda nutriam devoção por Hitler, ou se apenas lutavam para ganhar tempo para seus familiares fugirem para longe do inimigo mais perigoso, ou talvez estivessem lutando justamente para evitar pagar por seus crimes cometidos longe de casa. Os anos finais do Reich foram um emaranhado de motivos que levaram milhões a lutar até o fim, até mais do que na última grande guerra. Em 45 a situação alemã se tornou desesperadora. Milhões de soldados já tinham morrido, e o regime nazista começara a convocar feridos, velhos veteranos, adolescentes e jovens sem treinamento militar para reforçar o exército. Até mesmo a SS, rigorosa em seus padrões de alistamento, começara a afrouxar suas rédeas para continuar lutando. Foi nesse contexto caótico que ocorreu o episódio mais famoso da vida de Horst Brank. Em 1945, quando tinha 18 anos, Horst morava em Berlim. Em um determinado dia, relatado em seu diário, ele decidiu sair de casa para algo extremamente banal: comprar pão para o café da manhã. Sua mãe tentou impedir. Era perigoso sair, pois a cidade estava cheia de soldados e operações militares para todos os lados. Mesmo assim, ele saiu. Na padaria, ocorreu o inesperado. Soldados alemães estavam fazendo recrutamentos emergenciais nas ruas, procurando qualquer jovem apto para reforçar o exército. Ao ver Horst, eles o abordaram e simplesmente o incorporaram à forças tropas alemãs. Ele por sua parte tentou explicar que era brasileiro, mas isso não fez diferença. Como seus pais eram de origem alemã, os militares o consideraram apto para servir. De um momento para outro, o jovem que havia saído apenas para comprar pão se tornou um soldado em uma guerra por um país que não era em tese o seu. Horst foi rapidamente enviado para o fronte nos momentos finais da guerra. O Exército Vermelho avançava imparável rumo a Berlim.
E não havia nada que pudesse ser feito. Pouco tempo depois de entrar nas tropas, sua unidade foi cercada pelas forças soviéticas perto de Albi, próximo a Berlim. Ele foi capturado e transformado em prisioneiro de guerra pelos soviéticos. Durante cerca de 1 ano e 3 meses, Horst permaneceu em campos de prisioneiros na União Soviética, enfrentando frio intenso, escassez de comida, doenças e trabalhos forçados. Durante esse período, ele escreveu um diário detalhado, registrando suas experiências como prisioneiro. Esse diário seria fundamental décadas depois para reconstruir sua história. Em 1946, após o fim da guerra, Horst foi finalmente libertado pelos soviéticos, muito mais cedo do que vários outros prisioneiros, provavelmente por suas origens não totalmente alemãs. Mas seu sofrimento ainda não havia terminado. Ele foi deixado na Itália do pós-guerra, lugar comum para conseguir documentos e embarcar de volta para a América. No entanto, na época, o mesmo se via sem documentos e praticamente sem recursos. Durante meses, vagou por uma Europa devastada pela Segunda Grande Guerra, dormindo em hospitais e abrigos, enquanto tentava provar sua nacionalidade brasileira. Somente depois de muito esforço, conseguiu recuperar sua documentação e retornar ao Brasil, chegando de volta ao país ainda em 1946. De volta ao Brasil, Horst tentou reconstruir sua vida. Ele voltaria a viver em Belo Horizonte, onde casou-se, formou família tendo por volta de 7 filhos, e iniciou seu trabalho em comércio. Apesar da experiência extraordinária que viveu, sua história permaneceu praticamente desconhecida durante décadas. Horst Brenk morreu em 1984, vítima de câncer. A história de Horst só se tornou conhecida muitos anos depois, quando seu diário foi descoberto e estudado pelo jornalista Tarcísio Badaró, autor do livro Reportagem Era um Garoto, o Soldado Brasileiro de Hitler, de 2016, desse modo tornando a história conhecida. A história de Horst Brenk foi uma das muitas histórias peculiares da Segunda Guerra, como a de Yang Kyung-jong, soldado que lutou pelo Japão Imperial, União Soviética, Alemanha nazista e Estados Unidos entre um período de 6 anos. Ao mesmo tempo, também foi a história de muitos dos descendentes de alemães que voltaram para o Reich com esperanças para um futuro melhor, e que no fim, acabaram por lutar contra suas antigas pátrias. Mas acima de tudo, a história de Horst foi a história de mais de uma dezena de milhões de homens que lutaram na Europa, África e Ásia, do Pacífico até os Cáucasos, passando pelos Bálticos e indo até a França, em um conflito entre titãs que no fim, resultaram na criação de um mundo totalmente novo após anos de guerra e a detonação de 2 sóis artificiais na superfície terrestre. A guerra criou o mundo que vivemos hoje, caótico em essência, porém, idêntico ao passado, na qual forças muito maiores do que qualquer um, seguem tomando conta do destino de tudo, e de todos.